mas os seus contraditores ficarão cada vez mais isolados. Serão, afinal, forçados a pensar como todos os outros, sob pena de se tornarem ridículos. Quem quer ficar numa situação ridícula, né? É muito triste, né? A pessoa ficar batendo numa tecla que não tem mais razão de ser, que já foi provado o contrário. Nós não provamos ainda a existência do Espírito, não provamos a reencarnação, porque tudo isso, prova científica, é um negócio complicado. Exige a matéria para provar. Espírito não é matéria tangível para se provar a existência dele. Então, tudo isso é prova circunstancial, mas que não dá nem para negar. Que não dá para negar, mas ainda não é a prova que o mundo científico exige. Então, existe aí uma série ainda de complicações para isso acontecer. Mas quem não conhece a história do nosso planeta na questão da sua forma e da sua localização? Pensava-se no início que a Terra era quadrada, que era um cubo. Depois os gregos, que lá vem os gregos novamente, pais da astronomia, vêm os gregos e mostram que quadrada ela não era, que ela era redondinha, redondinha. Aristarco, 300 anos antes do Cristo, 3 séculos antes da era cristã, ele fez a medida entre a Terra e a Lua e da Terra para o Sol. Quando ele conseguiu medir isso, olha só, 300 anos antes, da era cristã, ele viu que a Terra era redonda e que ela não era o centro do universo, porque os gregos antes pensaram assim, que a Terra era quadrada e que tudo passeava em volta dela. Depois ele provou, ele não, outros provaram que ela não era mais quadrada, que ela era redonda, a Terra. Aí veio Aristarco e provou que ela não era o centro do universo quando se pensavam, que ela era redonda, que ela girava em torno do Sol, como os outros planetas todos. Isso 300 anos antes do Cristo. Mas ninguém acreditou nele. E estava lá provado, mas ninguém acreditou. Aí veio depois Ptolomeu, já na era cristã, vivendo aí entre 100 e 180 anos, entre 100 e 180 da era cristã, dizendo que ela era o centro do universo. E isso já tinha sido provado por Aristarco 300 anos antes. Mas ele disse que ela era o centro do universo, e a igreja, como já tinha abraçado isso aí, apegou-se à ideia dele e ficou 1.300 anos acreditando nisso. 1.300 anos é muita coisa, gente. Não é pouco, não. Embora ela já tinha sido provada. Em 1500 e pouco, nós tivemos outros cientistas provando isso. Tivemos Copérnico. Copérnico provou que quem estava certo era Aristarco, não era Ptolomeu. Mas a igreja que sustentou essa ideia permaneceu com ela. Quer dizer, erros que vão acontecendo e que as pessoas vão ficando agarradas nele, ainda sendo ridículas, mas ficam agarradas a essas ideias. Mas chegou um momento que, como não tem como negar, aí veio Kepler, alemão, e Galileu, italiano, que na mesma época provaram mais uma vez que a Terra não era o centro do universo, que ela girava em torno do Sol, numa órbita elíptica, não era nem redondinha. Aí não teve como, foi perseguido, foi obrigado a abjurar da sua certeza, da sua descoberta. Para ele não morrer, ele negou.
Mas aí depois baixinho ele falou assim, mas que ela não é o centro? Não é. Na hora mesmo. Aí ele foi preso, né? Mas foi perseguido, depois soltaram e agora, há pouco tempo, a igreja perdoou ele, né? Reconhecendo aí a importância dele. Agora, por que se curvou? Porque Kepler também na Alemanha descobriu. Aí é aquela história, vai continuar provando, sustentando uma coisa que está botando a outra, seja uma instituição, uma sociedade ou o que for, ridícula? Porque ia ser ridículo. Ia ser ridículo eles continuarem a sustentar isso. Como também já mudaram a ideia de Adão e Eva ter sido o primeiro. O primeiro habitante da Terra. Se eles sustentarem isso, eles vão cair em mais um ridículo. Mas não sustentam mais, não é mais. Entenderam que é simbologia. Que Adão e Eva não foram, né, os primeiros habitantes da Terra. Já mudaram a ideia. Ninguém fala mais isso na igreja. Por quê? Porque cai no ridículo. As pessoas que estão vendo as evidências científicas correm de lá. Porque realmente vão ficar fazendo o quê? Né, sustentando. É nesse sentido que Kardec obteve dos espíritos que certamente se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade. Isso quer dizer que nem todos vão se tornar espíritas, que a Terra inteira não vai se tornar espírita, porque não faz sentido, são culturas diferentes, cada um tem seu ponto de vista. Mas ele não diz aqui religião, que todos terão a mesma religião, diz que crença comum, crença não é uma religião. Crença é muito mais abrangente que uma religião. Vão crer nas evidências. São crenças nas evidências. Então, cada um vai incorporar essas ideias que o Espiritismo revela, porque não são dele, ele apenas revela, às suas doutrinas, aos seus pontos de vista. Vão ampliar isso aí. Então, os nossos irmãos católicos, protestantes, budistas, né, seja qual for a religião, vão incorporar essas crenças porque elas são da natureza. Elas são provadas pela ciência. A ciência vai caminhando e vai provando. Por isso que Kardec falou que fé inabalável, somente aquela capaz de enfrentar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Então, o que faz com que a pessoa abrace uma nova crença é a constatação da veracidade dela. Não é porque fulano falou ou deixou de falar, é a constatação da veracidade, é uma lei da natureza. Então, ou as religiões incorporam isso, ou vão ficar ridículas. Como ridícula ficou a igreja por 1.300 anos, falando que a Terra era o centro do universo, sabendo que 300 anos antes Aristarco já tinha provado que não era. Então, são situações ridículas, em que as pessoas se colocam por interesses, por medo de voltar atrás e ser desacreditado. Ninguém é desacreditado porque conserta um erro. Pelo contrário, a credibilidade dessa pessoa aumenta quando ela reconhece o erro e abraça a nova verdade. Por que nova? Porque verdade é aquilo que nós entendemos como verdade, até que apareça coisa melhor. Quem disse isso foi Salman Rushdie, em versos satânicos, e foi perseguido pelos muçulmanos, e até hoje não pode andar, que senão vai morrer, né? Não pode andar livremente. Porque isso é assim. Nós abraçamos verdades que, se elas não forem universais, se não forem verdades naturais, elas só são verdades até que apareça uma verdade melhor do que elas, e elas vão ficar para escanteio, né? Porque o que realmente importa é a verdade universal, essa sim, mas para alcançar essa, a gente caminha por verdades que não são. Aí depois a gente vê, isso é tão comum na ciência, até pouco tempo atrás, o ovo matava o outro que tinha colesterol alto, né? Agora ele não é mais vilão coisa nenhuma. Quantos anos passaram criaturas comendo só clara?
porque não podia comer a gema, porque o colesterol estava alto, e aí agora foi provado que ela não faz mal ao colesterol numa medida, numa medida aceitável, né? O exagero é que é problema, mas exagero é problema em qualquer canto, né? Em qualquer ponto, em qualquer circunstância. Então a gente vai vendo que as pessoas, elas não são pressionadas, não devem ser pressionadas pela força e sim pelo entendimento. Tem uma questão aqui que eu vou até abordar agora para a gente poder pegar aquilo lá. Aqui tem assim, por que os espíritos não ensinaram desde todos os tempos o que ensinam hoje? E eles dizem, não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não pode digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desfiguraram para que atualmente podem compreender. Pelo seu ensinamento, mesmo incompleto, prepararam o terreno para receber a semente que vai agora frutificar. Aí Kardec pergunta, desde que o espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os espíritos não expressam esse progresso através de manifestações tão gerais e patentes que possam levar à convicção aos mais incrédulos? Aí eles respondem assim, desejarias milagres, mas Deus os semeia a mãos cheias nos vossos passos e tendes ainda os homens que os negam. O Cristo, ele próprio convenceu os seus contemporâneos com os prodígios que realizou? Não vedes ainda hoje os homens negarem os fatos mais patentes que se passam aos seus olhos? Não tendes os que não acreditariam mesmo quando vissem? Não é por meio de prodígios que Deus conduzirá os homens. Na sua bondade, Ele quer deixar-lhes o mérito de se convencerem através da razão. Aí entra a máxima de Kardec, fé inabalável, só aquela capaz de enfrentar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Então essa pesquisa que está ali no quadro, ela mostra isso. Prova, não convence ninguém, né? E a certeza que nós temos disso é que nós continuamos a fazer uso de coisas que temos certeza que está provado que faz mal, que é nocivo à saúde, e a gente faz. Não é? Eu já comentei aqui com vocês que um médico que nós tínhamos na nossa família lá no Rio, que cuidava da minha avó, ele era cardiologista e pneumologista, fumava 3 carteiras de cigarro por dia. E uma vez eu falei, mas doutor, ele falou assim, eu sei, estou me matando, mas eu gosto, e daí? Ele sabia, então prova não convenceu ele, não convenceu, ele sabia, morreu com problemas terríveis, né? Um sofrimento horroroso. Então prova não convence ninguém, o que convence é exatamente a compreensão, é a descoberta pela razão, né? Quando a gente analisa as coisas que acontecem conosco. Essa pesquisa aqui, ela foi feita em 1990. Agora deve estar saindo uma quentinha por causa do censo. Infelizmente, não deu tempo de eu pegar para ver se tem uma recente, mas eu prometo trazer se ela já saiu. Essa é a penúltima, né? Que a última é a desse censo agora. Em 1990, nós temos aqui, foi feita essa, saiu na revista Veja, de abril de 1990. Há 40 anos, né? 1,6% dos brasileiros se declaravam espíritas. Em 1990, 4,6% da população se declaravam espíritas. Então, olha só que é muito pouco tempo para esse crescimento tão grande. Olha só, em 1950, nós tínhamos 820 mil brasileiros espíritas. 1960, 970 mil brasileiros espíritas. E foi crescendo, ó. Em 1970, 1.200.000 se declaravam espíritas. Em 1980, 1.500.000. Olha em 10 anos.
Como é que subiu? Olha aqui, de 1980 para 1990, foi um aumento significativo de brasileiros se declarando espíritas. 6.900.000 brasileiros se declararam espíritas nessa pesquisa, em 1990. Então, aqui, ó, 4,6% da população. Isso dá mais ou menos uma população de 150 milhões de pessoas. Né? Em 1993, o censo mostrava 150 milhões de pessoas. Então, eles fizeram esse cálculo. 6.900.000 pessoas. Em 10 anos foi um aumento significativo. Por que isso? Exatamente pela lógica dos fatos que apresento. Ninguém viu fenômenos mirabolantes, ninguém viu aparições, né? Se fizermos aqui uma sessão aqui de materialização aqui no centro e anunciarmos que vai ter um médium aqui de materialização, nós não vamos ter espaço, vai ter gente pendurada no teto aí, né? Para poder assistir isso. Quando acabar, cada um vai para sua casa continuar com a sua vidinha como sempre teve. Aquilo não vai mudar nenhuma crença, né? Um ou outro pode ficar balançado. Quantos cientistas, na época dos fenômenos de Hydesville, com as irmãs Fox, foram convidados a observarem os fenômenos. Depois, aqueles fenômenos eram feitos nos saraus, nas casas, para divertir as pessoas. Divertir. Kardec foi convidado, como muitos outros foram convidados. Mas ele era como um Isaac Newton que analisou a maçã que caiu da macieira. Ele falou, se provarem para mim que cadeiras e mesas têm nervos, eu acredito que elas podem responder e se moverem. Aí ele examinou o ambiente, ele foi o único que fez isso, com tantos outros que só iam para lá achar graça de uma mesa girar, né, de alguém poder escrever alguma coisa. E, no entanto, ele foi o Newton do espiritismo, né? Ele quis analisar o fato, ele quis saber por que isso, porque ele viu que magnetismo não era, porque ela não ia para um canto só, era indefinido o seu movimento. Ali ele foi descobrindo, ele foi provando que o espírito era uma força viva da natureza. Mas quantos foram convidados? Muitos. Mas ninguém, a maioria não se importou. E ele, junto com mais um ou dois amigos, se importaram com os fenômenos. E assim é, né? Quando as coisas vão acontecendo com a gente, quando os fenômenos vão sendo assim produzidos no nosso círculo de amizades, ou até mesmo fenômenos naturais, não são fenômenos de materialização, nada sobrenatural não, coisas que acontecem no dia a dia da nossa vida, que a gente quer explicação, que a gente começa a buscar resposta, e a gente encontra, através da análise, à luz da razão, aí pronto, a gente incorpora a crença, não é a religião em si. Muito mais de 6.900.000 tinham a crença dos fenômenos espíritas, só não se declaravam espíritas, né? Mas não tem necessidade disso, né? Religião é apenas uma opção. A crença no fenômeno é que é diferente, nas leis da natureza, isso que realmente importa. Então é exatamente isso que opera o progresso da humanidade. A gente vai analisando, vai vendo, aí vai incorporando a ideia, vai vendo que realmente aquilo ali é um fato. Não é algo, né, que depois a ciência vem, descobre outras coisas e derruba. Não é bem assim. Aí sim, vão crescendo, vão se tornando. Daí esse aumento significativo, né, em 10 anos do número de pessoas se declarando espíritas aqui no Brasil. A França hoje tem 1.000 pessoas que se declaram espíritos. 1.000 pessoas. Né? Quer dizer, se desinteressaram, não querem, não interessa para eles. Mas ela foi o berço, né? Porque foi lá que houve a codificação.
Kardec de Lyon, né? Então foi lá que foi feito tudo. Por quê? Teve uma razão de ser. A França era respeitada, muito respeitada, na sua cultura. Né? Na Europa era a que mais apresentava condições respeitosas na área cultural, né? Dos movimentos todos filosóficos. Era ali na Europa a França. Então, por isso que foi importante que ele nascesse lá. Mas não mais importava que ela continuasse sendo uma nação espírita ou que se tornasse isso. Não. Ele foi entregue a nós. E cada um que abrace a ideia que achar que deva abraçar, com a sua liberdade de expressão. Né? Isso que realmente importa. Então, prova nunca vai convencer ninguém. Né? Tem gente que fala, poderia ver minha mãe aqui que morreu aqui na minha frente, que eu não ia acreditar. Eu ia achar que era um momento que eu estava ficando, era doido. E pronto. E se visse, ia achar que estava doido mesmo, e acabou, quando sumisse, a vida ia transcorrer normalmente. E nós não precisamos ser São Tomé. Né? Ninguém precisa ser São Tomé, basta analisar os fatos, não tem que ver para crer. Felizes daqueles que não precisam de ver para quê? Jesus falou isso, né? Na época que Tomé queria ver as chagas do Mestre. Então, o que nós precisamos fazer é estudar. É analisar, não é acreditar porque está aqui escrito, né? É colocar os fatos, a análise da razão, daquilo que nos foi dado e que nos diferencia dos nossos irmãos inferiores no reino dos animais inferiores. É essa capacidade sem limite de raciocínio para a elevação do ser e operar o seu aperfeiçoamento e o seu desenvolvimento. Que a gente continue estudando a doutrina espírita e também assumindo as responsabilidades que esse conhecimento nos traz. Porque aí nós não vamos poder errar erro velho, porque atrapalha. É melhor só errar erro novo para não acumular dívida para a próxima encarnação, que a gente não sabe nem quando vai ser. A fila está grande para descer, né? Muita paz para todos.